Olá pessoal, tudo bom? Vamos começando aqui mais uma videoaula. A videoaula de hoje é a respeito do reino fungi, né? Reino dos fungos. Bom, antes da gente começar a falar a respeito desse reino maravilhoso, né? Que na maioria das vezes nos dá medo, mas a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, eu costumo dizer isso. E a partir do momento que vocês conhecerem, né, os fungos, vocês vão ter uma outra percepção a respeito dele, tá? Na verdade, esse reino, eu acho que, se eu não me engano, é o último reino a surgir desde que começamos, né, a classificar os seres vivos. Sim, os fungos são, tá, seres vivos, de uma forma taxonomicamente falando, né, quando a gente começa a classificar eles em categorias. Por quê? Porque no início os fungos eles eram classificados como vegetais, tá? Muito se acreditava que eles eram vegetais. Então a gente, na verdade, quando começou a estudar, né, a gente que eu digo, os anteriores a mim, é claro, eles estudaram dois reinos apenas. Era o reino do animal ou o reino do vegetal. Ah, esse indivíduo aqui, ele se alimenta de outro animal? Não. Então ele é um vegetal. Esse ser vivo aqui se alimenta de um outro animal? Sim. Então ele é um animal, tá? Então é dessa forma que era feito anteriormente, tá? Mas aí os estudos foram se aprofundando e perceberam que os fungos não poderiam ser classificados como vegetal. Por quê? Porque é uma característica muito peculiar, tá, dos vegetais realizar fotossíntese. E com o avanço da tecnologia, né, estudando melhor os fungos, perceberam que eles não realizavam fotossíntese. Então, poxa, se um dos critérios para ser classificado como, né, vegetal é realizar a fotossíntese, como é que os fungos poderiam continuar lá naquela classificação? Então, aí, né, se viu necessário a criação de um novo reino, e aí o reino fungi, tá bom? Vamos conhecer mais a respeito desses indivíduos, desses seres. Bom, características, né? Quais são as características, né? O que esses indivíduos, esses seres vivos trazem, né? Eles são eucariontes. Eucariontes são aqueles organismos, né, celulares, possuem célula, tá? E a célula é dividida, na verdade, a célula possui um núcleo, né? Tem um núcleo próprio, a gente chama de carioteca, uma membrana que marca, né? Esse núcleo fica muito bem definido. Então eu trouxe aqui uma imagem e a gente vê, né, nessa imagem aqui, todas essas bolinhas azuis são núcleos, tá? Então a gente vê aqui núcleos celulares, tá bom? Uma outra classificação são que eles são unicelulares ou multicelulares. Enfim, eles podem ser compostos de apenas uma célula, tá? Como a gente viu ali no desenho anterior, porém com vários núcleos, tá? Ou podem ser compostos de várias células. Então eu trouxe aqui uma imagem que também nos dá essa ideia, tá? Aqui a gente tem o indivíduo unicelular, é apenas uma única célula, porém, tá, composta por vários núcleos. E aqui a gente vê, né, o que a gente chama de indivíduo multicelular. Ele possui esses septos, que são como se fossem interjeições, né, pequenas separações. E aí acaba separando ele em várias células, tá bom? São decompositores, ou seja, eles participam da clivagem, né, ou da retirada daquilo que não serve mais. Na verdade, eu costumo dizer que eles não são decompositores, né, eles são modificadores. Por quê? Porque os fungos, assim, né, como as bactérias, eles fazem um processo muito importante na cadeia. Vocês já estudaram, né, relações ecológicas e viram lá, né, que existem os decompositores. E o que os decompositores fazem? Eles transformam aquela matéria orgânica morta em minerais, tá? Então, eles fazem essa clivagem, né, essa troca. Poxa, vamos trocar aqui, isso aqui não serve mais para ninguém. Ninguém vai mais se alimentar disso aqui, né? Mas isso aqui pode virar um ótimo prato para as plantinhas. Então, eles vão lá e fazem esse processo, né, de mudança, tá? Então, é assim, no meio ambiente, seria impossível a gente pensar a nossa vida, uma vida tranquila, sem a participação dos fungos, tá? Aí eu trouxe, né, duas imagens, que é algo que a gente pode ver com muita facilidade, porque faz parte do nosso dia a dia,
né? Você não precisa estar morando numa mata, numa fazenda, para ter contato, tá? E saber que esses fungos existem. Então aqui, né, o fungo do tipo bolor na laranja. Opa, desculpa, peraí. E aqui, né, o fungo também do tipo bolor, mas no morango. Tá legal? E aí a gente tem que eles também são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Daí, né, a necessidade de não mais deixar eles pertencendo, tá, ao reino dos vegetais, né, ao reino plantae. Tá, ok? Então, por eles não produzirem o seu próprio alimento, serem heterótrofos, precisarem de um outro organismo para se alimentar, então deixaram de fazer parte. E aí eu coloquei aí, né, ele se alimentando de um outro ser vivo. Essa imagem é muito interessante, tá? Eu preparando esse material, eu acho ela muito interessante por conta disso aqui, ó. Essas, né, que parecem anteninhas, na verdade não são anteninhas, tá? Já são aqui o corpo do fungo. E aí eles estão se alimentando desse outro organismo aqui, tá? É claro que eles estão fazendo o processo de decomposição, mas é muito interessante essa foto, que a gente vê isso nitidamente, tá bom? E parede celular formada por quitina, que também é uma outra característica muito marcante nos vegetais, tá? Por quê? Porque a gente vai perceber que alguns fungos, eles se projetam, eles possuem um crescimento vertical. E esse crescimento vertical só é possível graças à estrutura, tá, que é presente na membrana, na parede celular desses indivíduos, assim como os vegetais. Tá? Eles são seres que não possuem ossos, então eles precisam ter uma característica bem peculiar para que esse crescimento vertical ocorra. Então eu trouxe aqui uma imagem que dá uma ideia de como é. Tá? Aqui a gente tem, visto ao microscópio, a membrana, né, do indivíduo lá, do fungo, e aqui como é a sua formação. Nesse primeiro estágio é a membrana plasmática, logo recoberta por quitina, essa pequena membrana aqui, ó, tá? Quitina. Mais aqui o polissacarídeo, tá? Que dá essa estrutura, e aqui a glicoproteína, que é a camada mais externa, tá bom? Então, com o auxílio do microscópio, né, como eu disse, quando a gente começou a aperfeiçoar a nossa tecnologia, a gente foi conhecendo melhor os indivíduos e vendo, poxa, esse cara estava classificado de maneira errada, vamos ajustar isso daqui, tá bom? A estrutura, mas quem é um fungo, né? Do que ele é composto, né? O que compõe o corpo dele? Bom, ele é um ser bem simples, tá? Então ele é composto, né, de micélio. E o que é o micélio? O micélio é o conjunto de hifas. Então a gente pode dizer, né, que um fungo ele é composto de hifas, e quando essas hifas criam um conglomerado, né, criam uma grande quantidade de hifas juntas, a gente chama de micélio. E também é composto de corpo de frutificação. Tá? E que é o corpo de frutificação? É onde geralmente ele libera os seus esporos, tá? Que é essa partezinha aqui. Esse aqui, na verdade, é o desenho de um cogumelo, né? E o corpo de frutificação fica aqui debaixo, né, daquele chapéu, como a gente costuma dizer, tá bom? E aí tem algumas informações aqui. Os esporos são as estruturas de dispersão dos fungos, são as suas sementinhas, e funciona assim, ó. Quando esses esporos caem, né, eles podem ser carregados pelo vento, pela água, ou até mesmo por outro organismo vivo, tá, que possa ter passado aqui próximo a ele. Então, logo esses esporos caem no substrato. Que substrato? Matéria orgânica e decomposição. Ah, professor, e se ele cair na terrinha, ele vai brotar? Não, que a terra não é matéria orgânica. Tá? Esse esporo só vai brotar, só vai começar o seu ciclo, tá, de desenvolvimento, se ele cair numa estrutura que seja essa característica, uma matéria orgânica morta, em decomposição. Tá? Aí sim ele começa seu processo de desenvolvimento. Tá bom? É diferente das plantas. As plantas caíram no substrato, o substrato não é uma matéria orgânica morta e eles começam a se desenvolver. Tá? A gente não pode confundir as coisas. E aqui embaixo também tem uma outra informação. A hifa corresponde à unidade formadora do corpo de um fungo. O seu conjunto é chamado de micélio. Então, foi aquilo que eu falei, né? A gente pode dizer que o corpo do fungo é um conjunto de hifas, e esse conjunto de hifas recebe o nome de micélio. Vamos lá. Classificação, tá? A gente classifica os fungos em 4.
tem os zigomicetos, tá? Tem os deuteromicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Então a gente colocou, né, da esquerda para a direita, esses aqui são os menorzinhos, né? A gente quase que não consegue enxergá-los com essa estrutura, tá? Principalmente esse daqui, ó, fungos imperfeitos. Tá? Eles não têm uma estrutura que a gente pode chamar de macromolécula, uma estrutura grande, tá? O zigomicota a gente consegue enxergar ele perfeitamente, agora os fungos imperfeitos não. Os ascomicotas e os basidiomicotas, né, são os que a gente consegue enxergar mais facilmente. Orelha de pau, tá? E o cogumelo. São os nomes mais comuns para esses tipos aqui de fungo. Tá legal? A reprodução. Como é que é a reprodução dos fungos? Ela é feita de duas formas, tá? Assexuada ou sexuada. Então, a gente vai encontrar ela passando pelo estágio de reprodução assexuada, aonde os organismos que vierem a nascer serão idênticos aos primeiros, tá? Então aqui tem o processo, esses aqui são os esporos, tá? Os esporos vão sair do novo indivíduo, tá? E aonde esses esporos cair for uma matéria orgânica morta em decomposição, eles vão continuar a crescer, tá? Ou pode acontecer de forma sexuada, aonde vai haver a união de hifas, tá? Ou seja, hifa masculina com hifa feminina, vão gerar esporos com a mistura desses dois códigos genéticos e vão gerar um novo indivíduo, tá bom? Então, o mais importante, reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá legal? É o mais importante. O processo, enfim, em suma, não precisa decorar, mas o que mais importante aqui é de que forma é feita essa reprodução. Forma de vida, né? Como é que esses indivíduos vivem, né? A gente pode dizer que é o nicho ecológico, né? Como é que é o nicho ecológico dele? Alguns são saprófagos, ou seja, se alimentam de organismos mortos, né? Isso é ser saprófago. Então está aqui, né, um exemplo bem clássico, uma fatia de pão e o fungo se instalando aqui, tá? Para decompor esse pão aqui. Ah, professor, mas o pão nunca foi vivo. O pão não. Mas a matéria do qual o pão é feito, né, que é o trigo, sim. Tá? E aí ele precisa decompor esse trigo, essa matéria orgânica, transformar ela em sais minerais, vamos dizer assim. Parasitas, tá? Os fungos também podem ter um comportamento de parasitas. Então tem aqui, né, uma folha e aqui debaixo, né, um fungo do tipo bolor, infestando aqui uma plantação ou um vegetal qualquer. A gente tem a mutualística, que são os líquens, que é a junção de fungos com as algas, tá? E esse aqui, na verdade, eu tenho um apreço muito particular, tá? Porque eu vou contar uma breve história a respeito do mutualístico, tá? A gente deve, na verdade, né, aos líquens, que é o nome dele, né, que é a junção dos fungos com as algas, a grande maior parte da vida, né, do nosso planeta. Por quê? Porque um dia o nosso planeta era rocha, ele não havia solo, tá? E aí precisou, né, para que a planta, o vegetal se estabelecesse no meio, precisou que antes dele se estabelecer houvesse quem? O solo. E quem é que preparou o solo? Os líquens. De que forma, professor? Bom, os fungos se juntaram com as algas, tá? E as algas, a partir desse momento, cediam alimento para os fungos, porque as algas fazem o quê? Fotossíntese. As algas fazem fotossíntese. Porém, as algas precisam viver num ambiente úmido, que também é uma característica do fungo. Então, o fungo, na verdade, propicia para as algas o ambiente e as algas propiciam para os fungos o alimento. Então, eles vivem juntos ali, nessa relação mutualística, ambos, né, se permitindo viver naquele ambiente. Que ambiente? Uma rocha. Uma rocha. E dessa vida deles resulta uma substância, tá? E essa substância ela é corrosiva. Essa substância é tão corrosiva que vai corroendo a rocha, vai desintegrando a rocha, vai transformando a rocha em solo. Tá? Então, é a partir desse momento, a partir do surgimento dos líquens, que começou a se surgir o solo.
tá? Então eles têm uma participação muito importante na formação de tudo, podemos dizer assim, né? Ou de grande parte da vida que existe, porque se nós analisarmos, quase toda a vida está ligada diretamente ao solo, tá? Quando não é um vegetal, que depende do solo, para tirar dali, né, vamos dizer assim, os seus nutrientes, um outro animal vai precisar do vegetal para se alimentar, tá? Então, a relação, né, dos líquens com os organismos vivos no planeta é muito grande, tá bom? Então tá aí, ó, um exemplo, tá? E esse aí, no caso, esse líquen não se encontra numa rocha, se encontra aparentemente num tronco de uma árvore, mas também é possível, tá? Eles também têm forma de vida como predadores. Essa descoberta é um tanto quanto recente, tá? Essa imagem foi feita através de microscópio eletrônico de alta capacidade e a gente encontra o que? Aqui, ó. Vamos entender. Esse aqui de corpo maior, tá? E mais alongado é um verme, tá bom? É um verme. E aí, né, ao redor do corpo dele, a gente encontra o que? Um fungo. Tá? E ele está predando, então esse fungo na verdade está matando esse verme, tá ok? É uma relação de predação, tá bom? Utilização, tá? Eu costumo dizer, a gente vê os fungos como algo ruim, né? E os fungos não são ruins, ou eu costumo dizer que eles não são de todo ruim. Por quê? Porque eles têm várias utilizações para nós, né, seres humanos, utilizações boas. Primeiro, tá, medicamentos. Muitos medicamentos são feitos à base de fungos. Tá? Na verdade, uma grande descoberta se houve, tá, com fungo. Alexander Fleming estava lá em seu laboratório, pesquisando, fazendo lá suas pesquisas, e ele pesquisava um antibiótico, tá? Um antibiótico que pudesse matar uma bactéria muito poderosa, bactéria essa que já tinha matado muitos soldados na Primeira Guerra Mundial. E aí ele buscava isso incansavelmente, né? Ele precisava buscar essa medicação. Só que ao mesmo tempo que ele trabalhava com essa medicação, né, na busca dessa medicação para essa bactéria, ele também fazia a cultura de alguns fungos dentro de frascos. E Alexander Fleming ele precisou sair, né, não sei se foi de férias ou um final de semana, enfim, mas ele precisou se ausentar, e nisso que ele estava se ausentando do seu laboratório, ele bateu com o braço e derrubou um pote onde tinha uma cultura de fungos, tá? E esses fungos acabaram por cair em cima do seu experimento. Mas como ele estava com pressa, né, ele falou, quando eu voltar, eu limpo isso daí. Foi embora. Ao retornar, ele percebeu, tá, que as bactérias aonde foram atingidas por aquele fungo, não houve a progressão, elas não aumentaram a sua quantidade, o seu volume. E aí ele atentou para aquilo. Poxa, será que o fato do fungo estar ali inibiu a proliferação daquelas bactérias? E ele começou a desenvolver essa pesquisa até que ele realmente comprovou isso. Então, de um acidente, ele descobriu a penicilina, que é um dos mais poderosos antibióticos utilizados até hoje e que salvou muitas vidas, tá? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, as pessoas eram infectadas por bactérias e foi-se utilizada a penicilina para salvar, como se é utilizada até hoje. Tá? Então, a penicilina é a base, né, do fungo Penicillium. Então, o fungo Penicillium é um dos, na verdade, é o principal ator, né, no combate a um determinado tipo de bactérias, tá legal? Fora outros medicamentos também. Então, botei uma imagenzinha aí, tá, para que vocês não esqueçam que os medicamentos, alguns medicamentos são feitos à base de fungos. Olha aí um lado positivo dos fungos. Alimentos, muitos alimentos, tá, são feitos também à base do fungo. Como? Participando da fermentação, né? Ou maturação. Então a gente tem queijos, alguns tipos de queijos, tá? A gente tem, exemplo, iogurtes, tá? Talvez vocês não saibam, mas os iogurtes também fazem parte dessa produção. A gente tem bebidas fermentadas, né? Como vinho, cerveja. Então quer dizer, tem o próprio cogumelo, tá? Que serve como alimento. E é interessante, tá? Uma vez eu recebi uma pergunta de um aluno perguntando se todo cogumelo era comestível. Eu falei para ele que sim, todo cogumelo é comestível. Porém, alguns cogumelos você só vai comer uma vez na sua vida. Por quê? Porque eles são venenosos.
E aí ele ficou assustado, né? E como identificar um possível cogumelo venenoso? É simples, na natureza é assim. Nem tudo que chame sua atenção você deve comer. Então, se você de repente verificou lá um cogumelo com cores acentuadas, vermelho, né, ou uma cor laranja, estranhe, tá? Porque na natureza, tudo que está ali possivelmente pode se tornar um alimento. E se um indivíduo, né, possui essas características de chamar a atenção, provavelmente ele pode ser tóxico, tá? Algumas pessoas também, principalmente tribos indígenas, utilizam cogumelo para fazer chás psicodélicos, né? Então eles usam aquele chá e aí ficam tendo alucinações, tá bom? Então pode ser alucinógenos também. Os cogumelos têm essa característica alucinógena, mais ligada à medicação do que à alimentação, tá? Mas também possuem essa capacidade. E os antibióticos, os fungos também participam da absorção de nutrientes dentro do nosso organismo, tá? Esses fungos trabalham lá, de uma certa forma, auxiliando essa quebra aí de nutrientes, tá ok? Alguns fungos podem fazer isso, alguns, pouquíssimos, mas alguns podem, tá? E controle de pragas, tá? É uma descoberta e a gente percebe que eles podem controlar pragas como, por exemplo, o carrapato. Então, existe uma substância no interior, tá, dos fungos, e essa substância quebra uma barreira, tá, e aí eles conseguem penetrar. Aqui está a ilustração, né? Então tem aqui o carrapato, e aí o fungo, em contato com a pele dele, consegue penetrar o corpo dele, tá? Cria uma colônia no interior do carrapato, e aí devagarzinho ele vai aumentando o seu tamanho até destruir por vez esse carrapato. E esse carrapato, por ter esse fungo, ele libera, tá, no ambiente onde ele vive, outras formas de reprodução desse fungo. Isso quer dizer que outros carrapatos também irão pegar, tá, esse fungo até chegar à morte. Então, quer dizer, é algo benéfico. Na verdade, tudo isso que a gente viu aqui, todas essas utilizações aqui, são benéficas, tá? As que não estão, porque não são benéficas, como é o caso, tá, do uso de chás como alucinógenos. Então, eu só mencionei, porque vocês podem, de repente, consultar outra fonte, tá? E vai falar, professor, não falou disso. Não falei porque não é legal, tá? O que é legal tá aqui, tá bom? Agora, para vocês fixarem isso que a gente viu, vocês vão realizar os exercícios deste capítulo, tá? E as dúvidas vocês anotem no livro ou no caderno, e na nossa próxima aula, né, no nosso próximo encontro, quando faremos a correção, vocês venham e tragam essas dúvidas, tá legal? Bom, galerinha, terminamos por aqui, tá? Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.